Vamos falar agora de um princípio muito importante no direito eleitoral, também nessa sequência dos princípios, que é o princípio da anualidade ou anterioridade. Esse princípio está referido, no artigo 16 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 16 diz assim: a lei que alterar, vamos dar uma lida, por favor, o processo eleitoral, certo? Será publicada um ano antes da eleição. A data da eleição é sempre o primeiro domingo de outubro, segundo está previsto isso no artigo 77 da Constituição do Brasil e artigo 1º da Lei número 9.504 de 97. Portanto, você tem que pensar assim: se a eleição é no dia 2 de outubro de 2016, por exemplo, foi no dia 2 de outubro de 2016, uma lei eleitoral, genericamente considerada, deve estar publicada no máximo até 2 de outubro de 2015, ou seja, um ano antes. A lei entra em vigor, ela não tem vacatio legis, mas não há uma hipótese de aplicação ainda da lei, porque não se tem eleição em 2015, a eleição só vai começar em 2016, mas a lei já está valendo desde o momento que ela é publicada no Diário Oficial. Mas ela tem que ser publicada um ano sempre em relação ao primeiro turno do ano seguinte. Então não esqueçam isso. Exemplo de novo: eleição municipal de 2 de outubro de 2016. A lei que alterar essa eleição, regras eleitorais, deve estar publicada até 2 de outubro de 2015. Isso é o princípio da anualidade ou anterioridade que está previsto na Constituição Federal. O que é processo eleitoral? Bem, o processo eleitoral começa lá bem antes com a escolha pelos partidos dos seus pré-candidatos. Deve-se entender, portanto, processo eleitoral, atos que se refletem, de alguma forma se projetam no pleito, abrangendo as coligações, convenções, registros de candidatos, propaganda, votação, apuração e diplomação. O Supremo Tribunal Federal, já julgou há muito tempo, por maioria de votos, que a lei da ficha limpa, famosa lei complementar 135, de 4 de junho de 2010, conhecida, como todos como lei da ficha limpa, não teria validade para as eleições de 2010, por violar o princípio da anterioridade ou anualidade, previsto no artigo 16 da Carta Magna. De fato, essa lei foi publicada no dia 4 de junho do próprio ano de eleição. A decisão do Supremo ocorreu no recurso extraordinário 633.703. Quem foi recorrente foi um candidato a deputado estadual por Minas Gerais que alegava a aplicação do artigo 16 da Constituição, não incidindo em seu registro de candidatura uma inelegibilidade que ele estava já incidindo, teoricamente, pela lei da ficha limpa, que ele era inelegível pelo artigo 1º, inciso 1, a linha L da lei complementar, L de Limão, da lei complementar 64 de 90, que foi acrescida essa linha L pela lei complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa. Na verdade, esse candidato respondia a um processo de improbidade e, portanto, estava inelegível por improbidade. Mas ele sustentou na sua defesa que essa lei da ficha limpa, como ela foi publicada no próprio ano de eleição, ela alterava o processo eleitoral das candidaturas, os registros de candidatura, criando hipótese de inelegibilidade. E ele foi vitorioso nessa tese, e, portanto, não foi considerado inelegível e, ao final, teve seu registro deferido. A interpretação, gente, extraída do artigo 16 da Constituição sobre o processo eleitoral, essa expressão processo eleitoral, engloba 3 fases nos termos dos votos majoritários no recurso extraordinário 633.703, que foi julgado pelo STF na sessão plenária de 23 de junho de 2011, sendo relator Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Dizia, portanto, o acórdão, que a expressão processo eleitoral é composta de uma fase
pré-eleitoral, de uma fase eleitoral e de uma fase pós-eleitoral. A fase pré-eleitoral se inicia com as filiações eleitorais, e domicílio eleitoral, ou seja, na escolha do mandato eletivo, né? A fase pré-eleitoral. A fase eleitoral, ela ocorre entre as convenções até as eleições. E a fase pós-eleitoral é com apuração, prestação de contas e diplomação. Portanto, essa foi uma colocação muito importante nesse acórdão, que quem quiser se aprofundar sobre o que é processo eleitoral deve consultar os termos do recurso extraordinário 633/703. Mas o processo eleitoral, ele, portanto, também está referido na ADIM 3345 do relator ministro Celso de Mello. Diz o ministro numa passagem: o processo eleitoral, cuja estabilidade é assegurada pela regra da anualidade, compõe-se de 3 fases, diz o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal. A fase pré-eleitoral, com as convenções partidárias e a definição dos candidatos. A fase eleitoral, com início e realização da votação. E a fase pós-eleitoral, com apuração e contagem dos votos, seguida da diplomação dos candidatos. É isso mesmo, gente. Vamos explicar devagarinho. A palavra processo eleitoral, ela está ligada mais ao ano de eleição. E essa fase pré-eleitoral seria a fase que começa com as convenções e se estende ao registro de candidatos. As convenções ocorrem hoje, atualmente, entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, certo? Mas há quem entenda que essa fase pré-eleitoral, ela ainda pega um momento anterior, que seria o momento das filiações partidárias e do domicílio eleitoral, certo? Então, há esses 2 entendimentos. Pode ser a fase da filiação, que hoje é 6 meses antes da eleição. O domicílio eleitoral, então, é 1 ano antes. Aí já é uma questão muito mais ampla, né? Para compreender a expressão processo eleitoral. Aí o processo eleitoral tem a fase eleitoral propriamente, que não é pré nem pós. A fase eleitoral é aquela que nós conhecemos. Começa com a votação, né? E se encerra com a apuração dos votos. Depois nós temos a fase pós-eleitoral, que essa sim, melhor dizendo, é com a apuração e com a diplomação, com a prestação de contas, com a diplomação, que é assim, apuração, prestação de contas e diplomação. É assim, votação, apuração, prestação de contas e diplomação. Tudo isso tem a ver com a fase o quê? Pós-eleição. Então, o artigo 16, ele protege, na verdade, qualquer alteração sobre essas fases do processo eleitoral. E quando a Constituição faz menção a, vamos dizer assim, quando ela faz menção a lei que alterar, é qualquer lei, inclusive emenda constitucional. Atualmente, eu estou aqui fazendo essa aula com você, aqui nós estamos estudando, mas nesse momento da aula que nós estamos tratando, está em debate a reforma política eleitoral no Brasil, certo? E se essa reforma política ou eleitoral for aprovada, mudando o sistema eleitoral, mudando o tempo de mandato eletivo e outras regras importantes, deve estar aprovada 1 ano antes da eleição de 2018, ou seja, até outubro de 2017, sob pena de não ser aplicada essas novas regras, mesmo que venham por emenda constitucional no ano de 2018. Perfeito? Então, lei é lei em todos os sentidos ali, no artigo 16. Processo eleitoral tem essa explicação, certo? Que acaba abrangendo essas fases pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral. Perfeito? Muito bem. E, por último, se entende, né, que o artigo 16 é uma cláusula pétrea. Portanto, é muito importante, ou seja, não se pode mudar o prazo de 1 ano que está ali na Constituição, em razão do pensamento atual do Supremo Tribunal Federal, que considerou esse artigo 16
cláusula pétrea em homenagem à segurança jurídica e à evitabilidade de surpresas no processo eleitoral. Tá certo? Então anote isso tudo e vamos em frente com outros temas.